Podcast Brasil UFO. Olá, sejam muito bem-vindos os amigos e ouvintes do Podcast Brasil UFO. Estamos iniciando o episódio de número 8. Obrigado à audiência do programa que nos acompanha por todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon e entre outros agregadores. Também através do YouTube ou quem ouve direto pelo nosso site, que é o brasilufo.com. Lembrando que a escrita do Brasil é com Z. Eu sou o Cleiton Feltran e hoje comigo, direto do Rio de Janeiro, o editor do canal do YouTube Na Trilha dos OVNIs, o pesquisador e ufólogo Riba Menezes. Fala, Riba, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Cleiton. Queria agradecer mais uma vez a você, queria agradecer aos nossos ouvintes aí que tá sempre ligado e dizer que é uma honra estar participando aqui e que nós temos uma pessoa de peso hoje, hein? Hoje o troço vai ficar bonito. Com certeza. Hoje com uma convidada muito especial, doutora em antropologia psicanalítica pela Universidade Paris 7 e consultora da revista UFO, Lala Barreto. Seja bem-vinda, Lala! Muito obrigada, Cleiton. Muito obrigada por esse convite, para esse canal que está, ficando cada vez mais importante. Muito obrigada por me convidar. Que isso, Lala, para você o convite sempre que você quiser participar aqui com a gente, a honra é toda nossa. Eu tenho certeza que o Riba assina embaixo. Com certeza. E eu gostaria de agradecer então, também o Riba que então. Como é que é? Vou querer toda hora, então. Não, aqui a bancada é sua. Se você quiser sempre vir dividir, bater um papo aqui com a gente sobre ufologia, você tá convidada sempre. Fica a seu critério agora, hein? Ótimo, vou deixar isso no meu caminho. Então tá Vai bom. ser muito Lala, eu queria muito agradecer a sua participação hoje. A Lala é uma pessoa que traz muita credibilidade para a ufologia. É uma amiga que eu já tive a honra de fazer vigílias com ela. E você é uma bênção para a ufologia, Lala. Muito obrigado por você estar participando conosco aqui, tá bom, Lala? Ah, meu querido, muito obrigada, Eu acho que somos muitos, na ufologia, abrindo os novos caminhos, as abordagens, e eu fico muito feliz de estar nessa também com o nosso Riba Menezes, Isso aí, ô Lala, e só pra gente começar, você divulga aí as suas redes aí, onde que o pessoal pode te encontrar? Pois é, eu tenho um blog, www.lalabarreto.com, e esse blog é um blog de pesquisa, tá? É um blog onde eu publico os meus textos, os textos que eu acho interessantes, de modo que as minhas pesquisas poderão ser seguidas no blog, Então, eu tenho dois campos de pesquisa, um que é a pesquisa de campo propriamente dita, atualmente a minha grande pesquisa é a pesquisa da Ilha João Donato, que eu já venho fazendo desde 2016, e outro tipo de abordagem é o que eu chamo de ufologia de gabinete, que é tudo que a gente pode estudar de ufologia na internet, nos livros, nas publicações, sem necessariamente de ir a campo pesquisar. Então, nesse lado aí, eu tenho revisitado algumas fraudes famosas da ufologia, porque nós não recuamos diante de nenhum dogma que ele seja científico ou ufológico, E hoje nós temos uma atualidade muito importante, que é o cientista israelense, que veio a público declarar que os contatos a nível governamental entre Israel e Estados Unidos e civilizações alienígenas já existem há mais de 30 anos.
Então, nessa ufologia de gabinete, eu venho estudando as cartas do Planeta Humo, né? E também o projeto Cerco de Intercâmbio, né? Que foram consideradas fraudes monumentais, que, entretanto, continuam ativas há mais de 40 anos, esses alegados contatos, né? Eles têm efeitos sociais importantíssimos, porque eles são planetários, em fóruns de discussões, em sites, em publicações, congressos, enfim, é toda uma parte da ufologia que ficou adormecida por ser declarada fraude, né? Mas que a aceleração do desacobertamento aponta talvez para uma coisa mais consistente do que a simples invenção desses fatos. Isso era para comentar uma atualidade importantíssima e dizer que eu estou também nessa linha de pesquisa, Cleiton. Legal. Já começou com tudo, Lala, né? Novidade que nós não estávamos sabendo, Lala. Não, e outra, Lala, você me permita chamar, né? Você para outros episódios do podcast, pelo que a gente percebe, tem muitos assuntos para serem abordados, né? E são assuntos densos, né? Não dá pra gente falar picadinho de todos, né? Claro que isso aí, para quem quiser acompanhar nas suas redes, você já está abordando esses assuntos a fundo ou ainda não? Sim. Lá no blog, então, lalabarreto.com, existe toda a parte da Ilha João Donato, né? Os artigos que eu já escrevi, as interpretações que eu venho fazendo sobre o caso. Então, vocês vão olhar ufologia de campo e ufologia de gabinete. E tem um momento em que a ufologia de campo se encontrou com a ufologia de gabinete a partir do momento em que eu encontrei, por exemplo, nesses alegados contatos das cartas unidas, informações que batem com o que eu encontrei na Ilha João Donato. Então, essas coincidências em ufologia, elas são sempre interessantes, de modo que tem uma discussão sobre esses alegados contatos e sobre como eles podem nos ensinar alguma coisa sobre essas civilizações extraterrestres. Com certeza. Só para repetir o seu blog, Lala, para o pessoal acessar, qual que seria? É www.lalabarreto.com. Lala com dois L's, né, Lala? Lala com dois L's, Barreto com dois R's e dois T's, tá? .com. lalabarreto.com. E eu fico muito feliz de divulgar isso, porque eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas perguntando como que eles podem acompanhar a pesquisa. Então, a pesquisa, ela será acompanhada no blog, tem muita coisa interessante, eu gosto muito de escrever, então eu faço questão de escrever coisas de maneira interessante, de modo que os nossos amigos, eu espero vocês lá, hein? Eu já entrei, muito bom, o blog da Lala é um espetáculo. Afinal, eu já entrei em todas as mídias da Lala e eu acompanho. Viu, Lala? E aqui, se você quiser, pode ficar como mídia para você também. Para você trazer aqui pra gente seus conhecimentos, a gente só tem a ganhar, tá bom? Maravilha. Lá também tem matérias na revista UFO, né? Elas trabalham da revista UFO, ela tem umas matérias bacanas. Fala um pouco pra gente, Lala. Sim, bom, a revista UFO é, assim, né, uma publicação importantíssima, né, para nós aqui no Brasil. Nós que já somos um país com tão pouca, né, com tão pouco acesso à cultura, a revista UFO é uma revista, né, que é acessível a todos, né? Qualquer pessoa pode ler a revista UFO e, ao mesmo tempo, lerá coisas de muita qualidade, lerá sobre todos os aspectos da ufologia
né? Então, eu tive, assim, a sorte de ter sido formada, posso dizer isso sem pestanejar, porque a minha formação de ufólogo começou realmente com a revista UFO, né? Foi a partir da revista UFO que eu comecei a ler, aí fui levada para os livros que a revista UFO publica e daí para o mundo, de modo que a revista UFO mora no meu coração e no coração de muita gente. Com certeza, com certeza. Fala, Riba. Uma curiosidade que eu queria te perguntar, mas não tive oportunidade ainda. A primeira matéria que você escreveu para a revista UFO, você falava sobre o que, Lala? Você lembra? Olha, essa matéria é uma muito incrível, né? Porque é uma matéria sobre o Antônio Conselheiro. Vocês sabem quem foi? Legal. Conselheiro? Sei, o filho da Bahia. Vou resumir rapidinho. O Antônio Conselheiro foi um ministro, né? E ele criou uma sociedade, né? Mais ou menos paralela no sertão da Bahia, né, que originou a Guerra de Canudos, tá? Então, o Antônio Conselheiro, ele era um líder, né, de multidões, né? Ele era seguido por multidões de pessoas. Então, a minha tese de doutorado é sobre o Antônio Conselheiro e sobre Canudos, mas é uma tese de antropologia psicanalítica, não tem nada a ver com ufologia. Entretanto, eu encontrei no documento de época, né, da Guerra de Canudos, que é o livro O Rei dos Jagunços, do Manuel Benício, do jornalista Manuel Benício, que foi um dos correspondentes que foi a Guerra de Canudos, e assim como Euclides da Cunha, porém ele levantou toda a cultura sertaneja, né, nesse livro. E eu já estava no fim da tese, de modo que eu já tinha lido esse livro várias vezes, mas eu peguei esse livro um dia em que eu pensei, puxa vida, né? Se existe mesmo extraterrestre, vocês nem podiam me dar uma boa ideia. Aí eu pensei isso, esqueci esse pensamento e fui na minha estante, peguei o livro do Manuel Benício, abri o livro aleatoriamente e dei de cara com 3 páginas de descrição de um avistamento que o Antônio Conselheiro teve com centenas de pessoas na Paraíba. Aí, quando eu li aquilo, eu fiquei interessadíssima, aí me pareceu muito interessante porque o Manuel Benício, justamente, ele pegou diferentes interpretações das testemunhas. Uns diziam que era fogo-fato, outros diziam que aquela luz que eles viram eram caçadores. Então, cada um dava uma explicação. Aí foi esse meu primeiro artigo que eu escrevi para a revista UFO sobre justamente a credibilidade do relato de testemunhas. Tá? E eu mandei esse artigo para o Gevaer, né, que eu nem conhecia, o Gevaer, e o ficou entusiasmado, me deu a capa da revista e a bênção para entrar na ufologia. Que legal, Laura. Que bênção, hein? Sim, é uma grande coisa, foi muito bonito, porque foi, assim, a conjunção de um personagem histórico, né, com um evento tão importante que ele chegou a ser introduzido pelo Manuel Benício em toda em tudo que ele colheu sobre a cultura sertaneja, né? Então, esse é o meu artigo, ele está lá no blog, né? Ele está lá no blog para quem quiser ler. É isso, eu não li, não. Eu vou dar uma olhada lá. Não, eu também vou dar uma olhada. E para quem quiser dar uma olhada, só lembrando, acesse lá www.lalabarreto com 2 L's, 2 L's, 2 R's e 2 T's .com. É isso? É isso mesmo.
Então tá bom. Ó, só lembrando a todos que nos acompanham ao longo dos episódios aqui no podcast Brasil UFO, que nós traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e em todo o mundo. Compartilharemos pensamentos, teorias e a nossa opinião sobre assuntos abordados aqui no podcast. Colocaremos também em discussão assuntos que sempre intrigaram a história humana no planeta Terra. Queremos sempre dar visibilidade ao assunto que tantas pessoas têm dúvidas e curiosidades. E também gostaríamos de abrir esse espaço a todos vocês para que enviem perguntas, as suas histórias e também os seus relatos. E gostaria de citar a audiência, né? Mandar um abraço, um beijo especial aí pro pessoal de Belo Horizonte, Nova Serrana, Ipatinga, Rio Acima, Aceburgo, Itajubá, Juiz de Fora, São Sebastião do Paraíso, Mar de Espanha. Vamos aqui também o pessoal do Rio de Janeiro que acompanha o canal. Vamos ver as cidades aí: Barra Mansa, Rio de Janeiro capital, São João de Meriti, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu. Cachoeiras de Macacu, Macaé e Niterói. Então é isso aí. Também eu gostaria de mandar um abraço especial para o ouvinte Leonardo Barbosa, da cidade de São José, em Santa Catarina, que ele, esses dias ele mandou um abraço pra gente, Riba, que Sim. Ele ouve o nosso podcast e ele sempre acompanha, né? E sempre tá de olho no céu aí, vendo essas luzes misteriosas que estão aparecendo, principalmente nesse ano de 2020, né? Bacana. E também eu gostaria de mandar um abraço para nossa ouvinte Luane Tavares Contreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que sempre também saiu o podcast, ela me diz que já tá ouvindo, né? Eu também gostaria de convidar a todos que ouvirem esse capítulo, né, e ao longo dos outros episódios, que a gente montou um grupo do Telegram. O Telegram é muito mais fácil pra gente se comunicar, que eu acho que cabe até, 200 mil pessoas, 199.990. Então, assim, tem bastante espaço pra você que quiser participar. Claro que a gente não vai chegar nunca nesse número, né? Praticamente infinito, mas é um bom lugar pra gente colocar em discussão, onde eu recebo bastante coisa, bastante vídeo, bastante relato, né? Então ali é um lugar pra gente debater e trocar uma ideia bem legal sobre ufologia, né? Só lembrando que hoje a nossa convidada, Lala Barreto, traz pra gente os casos que aconteceram na ilha de João Donato, no Maranhão. Só que antes, vamos às últimas notícias. Vamos lá? Podcast Brasil UFO. Ó, 2020 não foi um bom ano para o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Um instrumento que é crucial para as nossas pesquisas sobre o universo sofreu 2 acidentes de grande porte que o condenaram ao ferro velho. Em agosto desse ano, um dos cabos que sustentam a plataforma de instrumentos sobre a antena se rompeu, abrindo um buraco de 30 metros na gigantesca antena parabólica logo abaixo. Em novembro, outro cabo se rompeu, causando dano tão severo que a Fundação Nacional para a Ciência, a NSF, National Science Foundation, decidiu desativar o radiotelescópio, construído há 57 anos atrás. Mas como desgraça pouco é bobagem, na madrugada de terça-feira, 1º de dezembro, um terceiro cabo se rompeu. Com isso, a plataforma de instrumentos desabou sobre a antena, de 305 metros de diâmetro do radiotelescópio. A estrutura que a suportava já estava comprometida pelos outros 2 incidentes e os cabos remanescentes estavam se desfazendo ao ritmo de um fio por dia. A meteorologista Débora Mertorell postou 2 fotos mostrando a localização da plataforma antes e depois do incidente. Em um tweet, a NSF afirma que ninguém se feriu no acidente. Nossa prioridade é manter a segurança. Divulgaremos mais detalhes quando eles forem confirmados, disse a agência. A NSF está triste com este acontecimento.
estaremos procurando por formas de auxiliar a comunidade científica e manter nossa forte relação com o povo de Porto Rico. Construído há mais de 60 anos, o radiotelescópio de Arecibo foi o maior do mundo em sua categoria até 2016, quando o radiotelescópio chinês FAST entrou em operação. Um ícone da ciência, ele já estrelou filmes como Contato e até o 007 contra Golden Eyes. Foi dele que partiu a mensagem de Arecibo, enviada pelo programa 7, que busca inteligência extraterrestre. Também foi o radiotelescópio quem detectou o primeiro planeta em órbita de outra estrela, em 1994, como a primeira explosão rápida de rádio, FRB, Fast Radio Burst, fenômeno que ainda intriga os cientistas. Em abril deste ano, ele foi usado para fotografar um imenso asteroide que passou próximo do planeta Terra. A fonte é do Live Science. Lala, você como convidada, o que você acha que aconteceu lá em Arecibo? Você acha que foi causas naturais que fizeram esse colapso ali? A gente até tinha dado essa notícia alguns episódios atrás sobre esses cabos se rompendo. Você acha que é uma região ali de terremoto que pode ter esticado o cabo, falta de manutenção, ou foi mão de outras pessoas que não sejam os seres humanos? O que você acha? Olha, eu realmente não tenho como avaliar, né, essa questão técnica do que aconteceu por lá, né? Bom, me parece que as coisas humanas podem falhar, né? Podem quebrar, podem, né? Acontece que, pelo que eu sei, é o primeiro telescópio desse porte que acontece uma coisa desse tipo, né? Então, não sei, eu realmente não sei como te responder essa pergunta. Você tem alguma informação se há indícios de intervenção de outro tipo? A princípio não. A princípio, todas essas informações remetem a causas naturais, né? Certo. Então, eu acho assim, bom, eu não teria como, né, dizer, não teria por que suspeitar de uma intervenção extraterrestre nesse episódio. Entretanto, né, a importância desse radiotelescópio é enorme, né? Sim. Para a ciência terrestre, para a ufologia, porque foi de lá, né, que o SET enviou em 1974 todas as informações sobre a nossa humanidade, sobre a civilização, não é? E a importância disso é tão grande ainda porque, aparentemente, essa mensagem obteve uma resposta, né? Em 2001, acho que, me desculpem se eu estiver me enganando com a data, mas por aí, né? Houve em Chilbolton, na Inglaterra, do lado do observatório, de um observatório que existe lá, que se chama Observatório de Chilbolton, um agroglifo, né, enorme, que parece ser uma resposta a essa mensagem. Por que parece ser uma resposta? Porque todos os itens, né, que foram enviados para M13, né, foram contrapostos com outras informações, né? Então nós temos ali a manifestação, se nós partimos do princípio que os agroglifos são uma comunicação extraterrestre, né? Sim. Nós temos que dizer que aquilo é uma resposta, né, que aponta para um sistema solar diferente do nosso, né? Sim. Para seres diferentes de nós. Então, a importância desse radiotelescópio é imensa, né? Com certeza. É impressionante que ele tenha ido para o ferro velho. Isso me impressiona, sim. Sim. Para os ouvintes que acompanham o que a Lala está falando, esse desenho, você até pode procurar no nosso canal ou na internet,
que é um desenho que foi mandado, umas imagens, né, para o espaço. E voltou. Nesse desenho dá para você observar a figura humana, como foi enviado, tem uma imagem nesse desenho desse radiotelescópio, né? E quando a gente recebeu a resposta, me corrija se eu estiver errado, Lala. Veio onde estava o ser humano ali, o desenho do ser humano, veio como se fosse um extraterrestre, e o jeito que eles mandaram pra gente, em vez do radiotelescópio, onde estava o desenho do radiotelescópio, estava um outro desenho que a gente não consegue identificar. É esse que você está falando? Esse outro desenho, ele já tinha aparecido no ano anterior. Porque essa resposta da mensagem de Arecibo foram alguns agroglifos em torno disso aí. Sim, né? sim. Uma imagem de um grey junto isso mesmo. Com uma mensagem que a mim me parece que eles não entenderam nada, porque é uma bobagem aquilo, e porque diz que no disco teria uma mensagem dizendo: nós somos contra as fraudes, somos contra as pessoas que não são do bem, enfim, sim, é uma coisa assim. É que eu acabei citando o outro desenho também que apareceu ali na região, que tem uma série, um embaixo do outro, assim, uma série de desenhos mostrando como foi enviado para o espaço, e eles mandaram como foi recebido, e também tem essa que você mencionou, de um grande grey, né? Com uma espécie de um disco, um disco como se fosse com vários ali códigos binários ali. Que aí tem essa mensagem, por sinal, muito bem feito. Se for, a gente falou no episódio passado sobre agroglifos, né? Da possibilidade da mão humana. Eu duvido. Eu assim, particularmente, eu sei que existem muitas pessoas talentosas no mundo, mas ali numa região, às vezes é uma região, como é que fala? Não é uma região, não é um solo plano, né? Às vezes é numa subida, um solo íngreme, sei lá. Fica totalmente difícil, né, de desenhar, né? Sabe como é, Cleiton? Existem assim, eu já estive na Inglaterra, né, num agroglifo. Eu já pesquisei isso, já escrevi sobre isso, tem um artigo meu na revista UFO sobre essa viagem que eu fiz com a revista, com o editor da revista Jevaer, com Tony Najar e outras pessoas. Então, nós estivemos lá e tem coisas no agroglifo que são inconfundíveis, tá? Que não são possíveis realmente de serem feitos por pessoas com os meios que essas pessoas que dizem que fazem os agroglifos, eles dizem que usam meios que não podem reproduzir o que se encontra nas figuras, né? Para te dar um exemplo, você pode ver assim as figuras deitadas para um lado, tá? E aí as bordas dessa figura, tá, de um lado e de outro, são deitadas para o outro lado, tá? Então isso não é uma coisa que pode ser feito com paus e cordas. Sim, né? Sim, com certeza. E que um agroglifo não é autêntico, ele logo se revela, né? Sim. Ele logo se revela ou pela presença humana, de vestígios humanos, né? Ou pela sua própria, por ser mal feito, por não ter aquela excelência, né, de imagem que os agroglifos nos proporcionam, a ponto de nos fazer pensar que existe ali uma mensagem, né? De tão... Com certeza. Não, são perfeitos, né? Se a gente for olhar a olho nu, são perfeitos, né? Não tem o que tirar, né? Ou a planta tá deitada ou ela tá de pé. Ela não tem meio termo ali a borda dos desenhos, né? Ou tá impressionante. Ela é deitada exatamente num ponto, né? Sim, ela não é quebrada, ela é deitada
A equipe brasileira que pesquisou os agroglifos aqui no Brasil, né, detectou, junto com a Universidade de São Carlos, né, que os agroglifos são estéreis no seu interior. Né? A única vida que tem no interior são as próprias plantas, que continuam vivas, né? Porque tem, né? As plantas continuam a crescer, elas não são mortas para fazer esses desenhos. Né? Isso também é uma outra mensagem muito bonita, né? Desses agroglifos, né? A gente não precisa destruir a natureza para criar a civilização. Né? Mas o que eu queria te dizer, Cleiton e Riba, dizer para vocês, sim, é que esse negócio de Arecibo foi um contexto de agroglifos, tá? Foram 3 que apareceram antes de aparecer a resposta. Quer dizer, então isso é uma coisa assim muito importante, né? Porque eu não sei, eu tenho a convicção, né, de que esses agroglifos têm relação com alguma coisa de fora daqui, né? De que não é da nossa tecnologia. E continuamos sem saber, com os agroglifos ou com tudo que toca a ufologia, não sabemos os objetivos, né? Que eu tendo a achar que esses agroglifos são uma forma de contato extraterrestre, sim, tá? Pelo aprofundamento do que eu já estudei sobre isso, né? É muito mais provável que seja uma coisa desconhecida do que conhecida, tá? As probabilidades apontam para algo que nós não conhecemos. Podcast Brasil UFO. Os Estados Unidos ia criar a força espacial ali, né? Ia criar, sim, a força espacial, esse tanto de avistamento que tivemos aqui no Brasil e também ao redor do mundo, e agora vem o Pentágono divulgando, né, informações sobre a Marinha dos Estados Unidos, que conseguiu fazer o registro dos objetos voadores não identificados do lado leste, do lado oeste também dos Estados Unidos. E fora as coisas que a gente tá cansado de receber no canal, né? O que você acha, Lana? Essa coisa do Pentágono, né? Que, bom, esse anúncio teve o peso de um anúncio da veracidade da existência da vida na Terra, extraterrestre, tá? Que diz, sim, que sim, os objetos que foram captados por radar são reais. Tá? Aquilo não é uma invenção, não é a testemunha que quer ganhar dinheiro, que inventou a história. Ótimo. Só que tem que, desde que os radares existem, né, eles captam os UFOs. Porque agora, né, com essa declaração, que até nem foi lá muito bombástica, né, foi uma declaração bom, até um pouco corriqueira, né? E por que isso está sendo agora aceito da maneira mais tranquila do mundo? Os americanos chegaram lá e falaram, não, esses vídeos são UFOs mesmo. Aí todo mundo, é mesmo. Por quê? Porque nós já estamos num processo, né, de assimilação dessas realidades. Sim, né? Sim, com certeza. Então, por isso é que eu ando visitando esses contatos alegados extraterrestres e de longa duração, né? Uhum. Porque são eles que estão, né, modificando nosso entendimento sobre tudo isso e nos levando a aceitar como a coisa mais corriqueira do mundo que o Pentágono diga que 2 UFOs foram realmente captados no radar. Né? Eu acho isso muito incrível, porque nós estamos, talvez, num momento de mudança das estratégias de acobertamento, né? Sim, talvez só lembrando que esse caso aí dos Estados Unidos divulgarem sobre os OVNIs aconteceram em 2014. Vamos lembrar que
o calendário maia terminou em 21 de dezembro de 2012. Então, quer dizer, será que esse calendário ele não mostrava o fim do mundo, mas o início de uma nova era? Outra coisa também pra gente pensar, né? Pensar fora da caixinha, que isso que a Lala falou, citou, sobre a gente aceitando, realmente é um OVNI mesmo. Hollywood é muito responsável por isso. Hollywood, o cinema americano, ele vai deixando isso naturalmente pra gente. Então, quando acontecer, a gente já viu tanto em filme e a gente acaba misturando a realidade com a ficção. E pra gente vai ser normal. Você vê que nem ali o filme A Chegada, né? Que tem a cena ali do disco voador de pé, né? Você fala, daqui a pouco a gente vai ver isso de verdade, como objetos que a gente recebeu ali no Rio de Janeiro, coisas impressionantes. Que você fala assim, é um ônibus que tá de pé ali? Eu não entendi. Não, é um balão. Não é um balão. É alguma coisa que tá ali que está levantando preocupação em todos nós. Mas o ET é bonzinho. Não, será? O que você acha, Ribá? Cara, eu acho que esses objetos já estão aí há muito tempo. Eu tive uma coisa, eu te contei isso, Cleiton. Eu tive um avistamento em frente à minha casa aqui e, assim, logo depois eu passei mal, cara. Eu falei com você, eu andei muito mal, eu desmaiei sem saber o que estava desmaiando. E eu fui no médico, fiz todos os exames, não acusou nada. Uma coisa que eu achei incrível no meu corpo, eu tava com problema de psoríase que tava começando no meu corpo. Depois disso sumiram tudo, cara. E eu tava há mais de 2 anos passando corticoide, tomando os comprimidos e nada. E depois disso aconteceu isso. Sei lá, cara, eu acho que esses caras já estão por aí. Eu não sei se eu tô viajando na maionese quando eu comento isso que aconteceu comigo, mas foi um fato que aconteceu comigo, cara. Sei lá, eu tô meio intrigado com isso. Quando você falou pra mim, Ribá, sobre esse negócio, assim, na hora, eu já veio na minha cabeça, tipo, radiação, sabe? Cara, eu melhorei, cara, da minha psoríase, cara. Não tem mais nada, sumiu um troço que eu tô há 2 anos lutando, não tô entendendo isso. Hoje eu tava falando com minha esposa sobre isso, cara. Sei lá. Mas coisas acontecem, né? A proximidade desses objetos, eles podem curar pessoas. Lá na Ilha João Donato, um rapaz que diz que ele foi curado de um corte do tendão do pé dele, que era uma coisa para ele ficar aleijado, né? E aquilo eles estavam lá sob influência daquela luz e que ele acabou que ele não ficou com nenhuma sequela. Agora, Cleiton, eu queria voltar sobre essa história do cinema americano, né, de você dizer que o cinema americano está engajado, né, nesse desacobertamento. E o cinema americano, por exemplo, ele se alimentou o imaginário nosso nesses releases do projeto Serpo, de intercâmbio, que está na internet desde 2005, tá? Em que ex-funcionários do Departamento de Inteligência americano resolveram, né, divulgar, né, esse projeto e esse contato com extraterrestres, que na verdade foram aqueles que caíram lá em Roswell. Foram os que foram recuperados, e isso originou um contato entre o planeta Serpo, que estaria na constelação de Zeta Reticuli. Então é toda uma coisa incrível, e lá você encontra, por exemplo, a imagem que o Spielberg pegou para contatos imediatos de 3º grau, que são os 12 terráqueos, né, que vão no disco que vem, né, que posa, né? Uhum. Isso é uma coisa que é contada por esses ex-funcionários, né, como tendo sido um projeto efetivo, que 12 humanos foram para este planeta, né, passaram lá 10 anos, né, então tem toda
a história da viagem deles. É interessantíssimo. Você fica sem saber, será que é uma invenção? Não é uma invenção? Mas aí tem uma decalagem também entre a leitura desse tipo de material e a leitura da ficção científica. Entendeu? Eu ainda não consegui ver qual é a diferença que tem, mas existe uma diferença entre a narrativa desses alegados contatos fraudulentos e as narrativas de ficção científica. Então a gente fica entre ficção, acobertamento e realidade, né? Clayton e Riba, o que vocês acham? Com certeza. Eu acho que, sei lá, a história é tão complexa que eu acho que a nossa mente, por mais que... Você imagina, a gente gosta do assunto, a gente aborda o assunto, né? Vocês muito mais do que eu, mas assim... É um negócio tão complexo. Você imagina as pessoas que não vivem isso, não vivem essa nossa curiosidade, essa nossa pesquisa, essa nossa gana por informações, né? Então, assim, você imagina quando uma pessoa como, por exemplo, minha mãe, minha esposa, aborda um assunto dessa maneira, parece que é uma coisa meia doida, né? Uma coisa de ficção científica. Mas é uma coisa que cada vez mais atrai mais pessoas, né? Porque eu acho que o ser humano, ele sente que tem algo a mais do que uma simples ficção científica. Ô Lala, só pra gente fechar o assunto que você falou, aproveitando o gancho do agroglifo, sim, fala pra mim, você acha, porque nunca existem vídeos, né, mas foram considerados fakes, né, sobre luzes fazendo os agroglifos. Você acha que eles são produzidos por moradores de outros planetas, no caso, né, visitantes da Terra, ou no caso poderiam ser feitos de baixo para cima por intraterrenos, ou até, por exemplo, por outras dimensões? O que você acha? Olha, eu acho que se eles estão em outra dimensão, eles estão usando coisas da nossa dimensão, porque parece que são efeitos micro-ondas, né, que fazem essas figuras, né? Parece que elas têm alguma tecnologia de micro-ondas que é utilizada ali. Para mim, eu acho que é uma coisa, talvez seja até feita à distância, tá? Lá de onde eles estão, talvez tenha algum tipo de tecnologia, mas eles estão aqui, né? Aquelas orbes foram filmadas, dizem que é fake, mas tudo em ufologia é fake, né? O que você pode me dizer em ufologia que isso é verdade verdadeira? Vocês têm alguma coisa, você ou Riba, que vocês possam dizer em ufologia? Isso é concreto. Lala, eu acredito muito naquilo que eu vejo, e uma coisa que eu fiquei muito encantado, eu fiquei a noite toda tentando ver. Eu já contei isso pra vocês. Eu tava na Serra da Beleza uma vez e uma luz, cara, clareou uma área lá e ficou uma luz metálica embaixo dessa luz grande que estava iluminando, como se fosse um poste de luz iluminando. Eu fiquei a noite toda, eu não estava nem mais preocupado com aquela sonda metálica que estava se movendo perto do solo. Eu estava querendo ver de onde estava emanando aquela luz, ou seja, eu via a luz, mas eu não via a lâmpada, eu não conseguia ver. Falei, meu Deus, de onde está partindo essa luz? Então esses seres, cara, eles já dominaram tanto a luz que eles conseguem iluminar assim, um campo e você não vê de onde está vindo a luz. Então eu acredito que esses agroglifos verdadeiros são feitos por alguma luz, ao que eles chegam ali e montam. Eu acredito nisso, cara. Podcast Brasil UFO. Então, a partir de agora, a gente vai pro Conte a Sua História.
Se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com ou pelo WhatsApp, que é o +5511 984363637. Repetindo, +5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e a sua voz. Manteremos o total sigilo. Mas, viu, Lala? Como a gente estava falando em off, gostaria de saber se você já teve algum tipo de avistamento, e se teve, né? Onde foi? Conta pra gente aí. Olha, eu realmente não sou assim ufóloga porque vi alguma coisa, né? Eu sempre tive, sim, o sentimento da existência desse fenômeno, né? Mas, afinal, eu acabei vendo alguma coisa não muito convincente para mim na Ilha João Donato, não é? O que tem de interessante nesse avistamento é que ele tem a ver com aquela sintonia, né, que a gente falava dos pesquisadores com o fenômeno UFO, porque eu vinha de um dia fazendo várias entrevistas, né, andando no meio do mato e tudo, e voltando para casa eu me perguntava se tudo isso era verdade mesmo, né? E o que eu estava fazendo lá naquele lugar, né? E se nada daquilo fosse verdade. Então, ao voltar para casa, né, caiu a noite e o nosso cinegrafista chamou as pessoas todas que estavam na casa e a mim também. E então desceu todo mundo correndo e quando nós chegamos lá embaixo, ele nos mostrou uma estrela, ou a estrela, porque essa estrela parece que mora lá, né? E que ela cresceu na direção dele. E quando ele começou a nos chamar, a estrela voltou para o lugar e nós ficamos observando e ela fez movimentos erráticos até que ela se apagou como uma lâmpada. Isso está até filmado e tudo, mas foi uma coisa assim muito longe, né? O que me pareceu realmente interessante nisso aí foi uma espécie de comunicação, né? Porque eu me coloquei uma questão que, de certa forma, foi respondida, não é? Mas, Lala, o que seria, tenta assim, explicar pra gente que tipo de movimento que ela fez? Eram movimentos erráticos, como se ela se movimentasse para todos os lados, sim, sabe? Como se movimentasse para todos os lados ali. E até que ela se apagou como uma lâmpada, né? Então eram movimentos erráticos o movimento dela, entendeu? Era um movimento errático e rápido, tá? Não era uma coisa... Era bem típico, né? Isso tá lá, tá gravadinho, tudo. Não é? Agora, o interesse disso porque para mim foi como se fosse uma confirmação, porque a partir do momento em que eu sou pesquisadora, mas não vejo nada, né? Isso para mim teve um valor de confirmação, né? Foi a cereja do bolo, talvez. Exatamente. Também temos que dizer que isso não é uma coisa comigo, né? A maioria, né, das pessoas que pesquisam o fenômeno UFO tem esse tipo, né, de pequenas respostas ou de direcionamento, né, da própria... ser direcionado para a própria pesquisa até. Você conseguiria, por exemplo, falar para a gente da distância que você estava desse objeto, dar mais ou menos um tamanho que você acha que ele tinha, assim? Uma referência? Não, porque sabe o que? Era como... imagina o céu estrelado e uma estrela lá. Tá? É do tamanho de uma estrela. Então, não sei calcular a distância que essa luz... Era uma luz, como uma estrela,
brilhando no céu. Não era nem maior nem menor do que isso. Ela tinha se revelado maior para o cinegrafista, né? Porque o que aconteceu ali, o que nós vínhamos recolhendo como depoimentos, que as pessoas avistam uma estrela, né? Ela cresce como uma bola de fogo em direção à pessoa. Se a pessoa fala alguma coisa em direção ao objeto, tipo, olha o aparelho, ou lá vem a estrela, ela se recolhe. Então, ali se reproduziu o que vinha nos sendo contado, né? Tá? Então, né? Bom, em ufologia a gente nunca deve afirmar nada, a gente tem que estar sempre, né, com a mente livre para acolher as hipóteses, né? Então, isso é uma formulação de como que a gente percebeu a coisa naquele momento, né? Sim. Ô, Riba, você acha que esse objeto aí sabia que a Lala estava naquele local especificamente para fazer uma pesquisa sobre ele próprio, sobre o próprio objeto? O que você acha? Eu estava lendo hoje, Cleiton, que esses objetos, 90% das vezes, eles escolhem as pessoas para quem eles querem, entendeu? Então eu acredito que esse objeto ali, de uma certa forma, tem inteligência. Eu acho que a Lala estava no local certo, na hora certa, num local de grande evidência. Então eu acredito que tinha que acontecer mesmo, a Lala tinha que confirmar isso, até pela dúvida que estava, né, com a Lala, né, ela foi embora pensando, pô, será que essa pesquisa minha, será que isso está certo? Será que é verdade? Eu acho que foi um sinal que eles deram para a Lala. Eu acredito muito no que Lala viu e acredito muito no depoimento dessas pessoas que vivem nessa ilha de João Donato. Eu acho que ninguém tem motivo para mentir. Com certeza. E só fazendo um paralelo, já que a gente vai falar do assunto da Ilha João Donato, só lembrando que isso me fez lembrar quando as pessoas da Operação Prato, as pessoas que foram atacadas durante a Operação Prato, né, os moradores da região, eles eram atacados e chegavam no pronto-socorro ali, né, da região ali, e tinha a médica, não lembro se o nome dela é Adelaide, doutora Velaide Cecim. O Elaide, né, não? O Elaide. Velaide, ok. Eu já conversei com ela. Então, ela diz que não... Que ela desacreditava, né? Ela, tipo assim, ela achava muito estranho. Ela achava que era uma... Como é que fala quando todo mundo fica com medo ao mesmo tempo? Uma histeria popular, né? Uma histeria coletiva, exatamente. Histeria coletiva. Seria uma histeria coletiva. Até então que ela viu o objeto, né? E ela descreve que esse objeto, por mais que as pessoas pediam para ela correr, né? Corre, doutora, corre, que o medo dele acertar o feixe de luz nela, né? Ela alega que esse objeto não fez nada. Então, por exemplo, imagina se esse objeto tivesse numa altitude tão baixa quando a Lala foi na Ilha João Donato, que como atingiram moradores, não na Ilha João Donato, mas na Ilha do Caranguejo, nas ilhas vizinhas ali, nas cidades vizinhas, talvez por conhecimento que conheceram a Zelaide e também conheceram a Lala de alguma forma, e não fizeram mal, né? Sei lá, talvez tenha esse paralelo, né? Mas eles reconheceram bem melhor a doutora Velaide do que eu, porque a doutora Velaide viu uma verdadeira nave. Sim. Sim. Muito baixo, até porque ela, como grande protagonista de tudo isso, ela tinha que ter uma certeza certa, né? Eles ainda me deixaram com uma certa dúvida, né? Porque é tão longe, uma estrelinha lá se mexendo, a gente pode pensar que pode ser outra coisa, a gente pode pensar que pode ser outra coisa, embora, né?
eu tive um sentimento de interação com aquela estrela e com aquele movimento. Sim, com certeza. Mas são coisas que é uma dimensão do fenômeno UFO, né? Essa dimensão subjetiva, né, do fenômeno UFO, é que é uma coisa bem difícil da gente avaliar, né? Com certeza. Cleiton, fala, Riba, fala. Eu queria, para completar esse negócio aí, eu sou uma pessoa que, quando eu converso com alguém sobre que teve avistamento muito próximo, assim, eu gosto de ouvir detalhes. E eu conversando, nós estávamos para fazer um show lá na região, ela é Paragominas, né, essa doutora Adelaide, né? Ela mora lá na região de Paragominas. E a gente estava para fazer um show lá, e ela ajudou a divulgar o show lá para mim. Aí eu estava na noite no telefone conversando com ela, e eu perguntei, nós começamos a falar sobre ufologia, né? Aí eu queria saber a distância que ela viu o objeto, o que ela viu, palavras dela no telefone. Ela falou: Riba, ela falou assim, compara um prédiozinho de 3 andares, aqueles apartamentozinhos com 3 andares. Então foi nessa altura que eu vi uma casa, um prédiozinho de 3 andares. O objeto parou assim parou assim nessa distância. Ele falou que os seres estavam dentro de uma janelinha. Ela viu 2 seres, ou um ou 2 seres que ela viu, não lembro, não recordo muito bem. Ela falou que eles eram seres loiros, eram pessoas normais iguais a ela, que ela tinha cabelo loiro. Ela comentou que ela ainda achou que os seres olhavam para ela, ela olhava para os seres, ela paralisada com aquele objeto lindo. Ela achou que os seres não fizeram nada com ela por causa do cabelo loiro, que era muito parecido com eles. Aí disse que ela acha isso, Foi, ela falou para mim lá. Ela falou assim, então... Ela acha, então, assim, que eles reconheceram ela como se fosse da mesma raça ali, mesma espécie. Isso. Ela falou que o cabelo loiro deles era da cor do cabelo dela. Então ela olhando para os seres, assim, os seres olhando para ela. Isso. Ela comentou, olá lá, e eu também já falei isso. Eu já tive um avistamento eu sempre conto isso, perto de Angra dos Reis. Eu vi um ser loiro assim, então realmente é muito parecido com o ser humano. Então ela viu isso, e ele olhou e daqui a pouco o objeto partiu, não tocou nela. Eu achei isso o máximo, cara. Inclusive, o único relato que eu lembro, né, que ela tinha dito foi aquele que ela dá aquela entrevista, acho que pro History Channel, né? Que ela fala que o objeto tinha uma cor bronze, né? Tava muito baixo, né? E por incrível que pareça, esse objeto, eu tenho uma imagem guardada no meu celular, que é uma pesquisa que eu fiz com sabe esses carrinhos do Google Maps, que ele vai fotografando os locais? Sim. E tem gente, eu não sei como é que esse pessoal acha isso, mas é impressionante. Vai uma câmera em cima na carroceria. Vai uma câmera em cima e ela vai fotografando toda a sua volta, né? Sim. Pra cima, pra baixo, pras laterais, ela vai fotografando. E ela tava numa região do Chile. Esse carro do Google, não sei se é carro, bicicleta, moto, eu não sei, talvez tenha mais do que um veículo, né? Sim. Ele estava fotografando uma região ali, meio que, vamos se dizer, desértica ali do Chile, né? Não sei em que lugar do Chile, não me recordo agora. Mas ele tá fotografando, aí o cara procurando, até que ele vê um objeto. Consegue captar um objeto se aproximando, porém não em vídeo, né? Você percebe pelas fotos, né? Um objeto se aproximando e ele fica, Riba e Lala, numa altitude parecida com essa do que a doutora menciona. E também é um objeto, ele tem a cor, quer ver? Eu vou falar um negócio, é um bronze misturado com cor de barata. É aquela cor, meio aquele marrom meio... E é impressionante que o negócio parece uma barata, né? Porém, você vê que é um negócio de metal. Eu vou mandar pro Riba, depois o Riba repassa pra lá. Sim. É impressionante, ele consegue captar, só que é o seguinte, como ele deve tirar foto, sei lá, de 5 em 5 segundos, 10 em 10 segundos, na próxima foto já não dá pra ver o objeto.
Então, assim, você consegue ver ele em 2, 3 fotos. Ele se aproximando e a mais que eu te falei que parece com um inseto, porém você percebe que não é um inseto, entendeu? A nossa cabeça associa, mas eu acho assim impressionante. Então, será que ele veio perto desse objeto que estava fotografando para verificar o que era? Acredito que sim. Não sei, é um negócio assim que talvez se mostrasse essa foto para quem tiver contato com a doutora, para ver se era parecido, perguntar para ela, falar assim, doutora, o objeto que a senhora viu parecia com essa foto aqui que eu vou mandar para a senhora? Seria interessante, né? Até para as pesquisas, né? Mas eu acho que já tem em algum lugar, tem a reprodução do que ela viu. Sim. Em algum lugar. Se você procurar, você Eu vai... já vi também. Você vai achar a reprodução do que ela viu. Bom, vamos fazer o seguinte... Ela viu coisa muito perto. Com certeza. Isso. Com certeza. Não, e fora o seguinte, né? Fora tudo que ela presenciou ali, né? O ferimento nas pessoas, tudo, né? Vamos calcular aí. Eu acho que uma casa, assim, um apartamento, deve ter 5 metros. Vamos calcular aí. Então, como ela viu uma altura de 3 andares, eu acho que uns 15 metros. Ela viu muito baixo. Isso. Muito baixos. Muito baixo. É isso, 15 metros. Não, eu acho dependendo do tamanho do objeto, vamos falar que o objeto seja de um tamanho de um carro pequeno, pra falar o mínimo. Meu, isso. É muito, ela viu muito nítido. Ela viu janelinha, ela viu com uma clareza muito grande, né? Não, e ela não viu sozinha, né? Não. Porque o contato que ela teve foi um contato de massa, né? Não, e outra... Foi no meio da rua, né? Tinha várias pessoas na rua. Eu só esqueci de perguntar se foi durante o dia ou se foi à noite lá. Só isso que eu esqueci. Foi no final da tarde, eu acho. Isso, final da tarde. Final da tarde. Foi no final da tarde, ainda estava de dia, mas já estava escurecendo, eu acho. Se eu bem me lembro, tá? Mas eu acho que é isso sim. Eu acho que é isso sim. Bom, então ela realmente estava inserida dentro do projeto todo, né? Era ela que tinha que investigar a saúde das pessoas que buscavam a proteção dela até, né? Não era nem nada. As pessoas iam lá no centro médico, né? Buscando até proteção, né? Entendeu? Então ela foi uma protagonista das mais importantes, né? Nessa história toda. Então não é de espantar que ela tenha visto tão claramente, né, do que se tratava ali, né? E eu acho que depois de tudo isso também ela teve ela mudou a opinião dela, talvez, né, de alguma forma assim, e começou a rever os conceitos que ela tinha antes disso, né? Uhum. Pois é, porque dentro da Operação Prato também essa coisa da interação, né? O Irangi Holanda também é um dos depoimentos dos mais importantes sobre a questão da interação, né, das pessoas que pesquisam o fenômeno UFO e sobre justamente essa questão da subjetividade de cada um, né? Porque ele chega lá se dizendo cético sobre o que estava acontecendo lá. Ele acreditava no fenômeno UFO, mas não achava que era o que estava acontecendo lá. Ele não esperava investigar isso lá, né? Uma coisa surreal, né? Surreal. E ele, então, numa das primeiras vigílias que ele fez com a equipe dele, conversando, e um dos colaboradores deles falou: coronel, capitão, o senhor não acredita em nada? Será que seria preciso um objeto desses vir dar uma volta sobre as nossas cabeças para o senhor acreditar? E ele diz que não deu 5 minutos, veio uma nave enorme, deu uma volta sobre a cabeça deles e foi embora. Caramba, quer dizer, e mais uma prova que eles sabem o que está acontecendo ali, né? Eles sabem. Sim. E ele diz que eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, aonde eles estavam fazendo vigília, para onde eles iam,
entendeu? Então é tudo muito assim, realmente, né? Essa coisa dessa interação é muito interessante mesmo, né? Com certeza. E Lala, já pegando esse gancho, que é essa região norte e nordeste do Brasil, né? Que onde aconteceram os casos da Operação Prato, que a gente está citando aqui, que foi no ano de 1977, né? Teve também um pouco antes a 77, eu não sei se foi um ano, se chegou a dar um ano antes, ou se foi no próprio ano 77, que foi a Ilha do Caranguejo. E também... 70, foi um ano antes, vamos arredondar. Então teve a Ilha do Caranguejo, onde também teve mortes ali, né? De pescadores, né? No caso, né? E também a Ilha João Donato, que fica muito próxima, né? Então, assim, pra quem deu um play aqui, a Lala Barreto, ela foi até o Maranhão fazer uma pesquisa sobre a Ilha João Donato, né? Que fica nessa região que eu tô falando aqui. A gente gostaria de saber, Lala, sobre essa pesquisa. O que você pode trazer pra gente aí das suas descobertas aí? Podcast Brasil UFO. Bem, eu estive lá na Ilha João Donato em 2016, porque esse caso me foi revelado, tá? Mas era um caso já bastante antigo, sobre o qual as testemunhas nunca tinham falado de maneira pública, né? Só assim, entre eles, a família, os amigos, as pessoas da região. Mas, assim, relatar para alguma pessoa que pudesse ter uma compreensão do que aconteceu ali foi em 2016, tá? Então, o caso é o seguinte: durante toda a década de 70, tá? Durante mais ou menos 10 anos, portanto, né? Essa ilha, que é uma ilha de várzea, no interior do Maranhão, na Baixada Maranhense. Ô Lala, só te cortando, explica pra nossa audiência o que seria uma ilha de várzea. A ilha de várzea não é uma ilha de mar, tá? É uma ilha de alagado, tá bom? Então não é uma ilha no mar nem no rio, é uma ilha de um alagado, tá? Poderíamos dizer então que seria uma ilha de água doce. Sim, acho que sim. Aí é um detalhe técnico que não sei, mas sim. Eu imagino que sim. Mas porém fica, acho que numa região ali que fica muito próximo do mar também, né? Não, ali não olha, fica quanto de distância ali do mar ali, mais ou menos? A ilha fica a umas 3 horas de São Luís. Tá? 3 horas de São Luís. Não é tão do lado, não. No interior mesmo. Se você olhar no mapa, você vai ver município de Palmeirândia, você vai ver que é bem ali no meio, um pouquinho mais para o norte do Maranhão. Tá? Então, essa ilha de várzea, que é um alagado com uma ilha no meio. Tá? Essa ilha, ela não tinha nenhuma comunicação com a terra firme na década de 70, tá? As condições de vida lá eram bastante precárias, quer dizer, não tinha luz, não tinha gás, não tinha as coisas básicas assim da vida moderna, não tinha, né? E então havia umas 15 famílias que moravam nessa ilha, né? Essas famílias acabaram se tornando aparentadas, né? No momento da década de 70, ali era todo mundo mais ou menos primo. Tá? E uma família que parece ter sido a família mais visada pelo fenômeno, né? Que é a família Abreu, que é uma família muito numerosa, eles são 15 filhos, e fora os outros 30 filhos que o patriarca teve pelo Maranhão, né? Então, ali existia, então, uma família muito grande que foram a maioria das testemunhas, tá?
Esse patriarca, ele era muito visado pela luz, ele era caixeiro viajante. Quando ele voltava para casa, a luz estava em cima da casa, né? Ela se postava em cima da casa, os filhos já sabiam quando ele ia chegar, porque aquela luz ficava ali em cima, né? Então, isso demonstra, né, um interesse bastante particular pela pessoa dele, né? Fora dos filhos e da esposa, né, que tiveram a aproximação dessas luzes, né? Nós temos o relato da Rosa Abreu, né, quando ela tinha 10 anos, ela generosamente me cedeu o desenho que ela fez do avistamento que ela teve, né, dos dois seres, né, dentro da bola de luz, se aproximando muito perto dela, né? Então, essas luzes, elas estiveram por lá o tempo todo, tá? Cotidianamente. Elas modificaram a vida das pessoas, porque essas luzes não admitiam que ninguém circulasse na ilha à noite. E as pessoas eram, como não havia luz, né? As pessoas eram denunciadas por fumando cigarro, ou com uma lamparina, com qualquer coisa que tentasse iluminar a noite, né? Denunciava a presença de alguém ali. E a luz, então, investia, obrigando a pessoa a voltar para casa, né? Até onde nós levamos a nossa pesquisa até agora, né? Nós não encontramos ainda nenhum relato de abdução, pelo menos nenhum relato objetivo de abdução, né? Essa é uma investigação que é muito mais delicada, não é? Porque se ninguém veio espontaneamente falar de abdução, nós vamos ter que investigar isso de maneira a contornar esse problema para não sugestionar as testemunhas, não é? Nós vamos ter que observar os indícios de abdução antes de poder chegar às testemunhas para obter um depoimento sobre isso, né? Então, são coisas mais delicadas que demandam um pouco mais de tempo, né? E o que nós conseguimos, assim, ter como conclusão até agora, né, da nossa pesquisa, é que aquela ilha ali pareceu um laboratório de observação dos homens, mas mais a observação do comportamento, né, porque essas luzes não investiram, não atacaram fisicamente ninguém, mas elas estavam lá e parece que observando aquelas pessoas. E também, paralelamente a isso, existem relatos que contam que no meio do mato à noite se viam luzes, então sugerindo que tinha alguém fazendo alguma coisa ali, tá? E talvez por isso eles não quisessem que ninguém circulasse na ilha, né, à noite. Então tem toda essa coisa aí, né? E, bom, nós ampliamos um pouco a nossa compreensão desse caso, né? Porque nós estamos revisitando certos casos que são considerados fraudes na ufologia, mas que os indícios de que alguma veracidade existe nesses casos considerados fraudulentos nos instigam, né, a revisitá-los e a reinterrogá-los, né? Então, estou me referindo às cartas unitas, que é um contato de longa duração, que acontece desde 1960. E, ao ler essas cartas, que qualquer um pode ler na internet, no site humociência.com, e lá eles falam de outros extraterrestres além deles, né? Porque eles vieram aqui para a Terra para nos informar sobre a civilização deles e também estudar a nossa, né? Fazem isso de maneira sigilosa, por respeitar a lei cósmica de não interferência no planeta visitado, né? E então nessas cartas eu encontrei uma coisa que é uma coincidência. Que coincidência que é essa? Eles dizem que juntamente com eles
aproveitando a dobra espacial, que eles dizem que começou em 1943 e foi até 1978, né, que outras civilizações extraterrestres também chegaram aqui, dos quais uma civilização de seres muito pequenos, tá, oriundos de um planeta situado a 96 anos-luz de nós, que esses seres seriam, então, seres muito pequenos e que estariam aqui única e exclusivamente interessados nas experiências neuropsíquicas com os humanos. Caramba, tá? Meu. Digamos que eles foram, de certa forma, vistos lá, né? Porque eles foram descritos, esses seres, eles foram descritos como anõezinhos pela Rosa Abreu, e por um primo dela, já bem mais recentemente, tá? Então, esses seres andavam por ali e essa informação de que eles faziam experiências neuropsíquicas, né, me impressionaram, porque eu terminei o meu artigo para a revista UFO sobre a Ilha João Donato, dizendo que uma das conclusões que a pesquisa apontava é que aquelas pessoas estavam sendo observadas do ponto de vista do seu comportamento e da sua psicologia, tá? E aí depois eu fui encontrar isso, entendeu? E mais, quer dizer, nós vemos que tem o caso Barroso, por exemplo, em 1976 no Ceará. Do Ceará, né? Esse homem, ele teve uma sequela neuropsíquica, né? Entendeu? Ele foi ficando criança, né? Ele foi regredindo, né? Ele foi regredindo, ele ficou de posse de apenas 2 palavras, ele ficou como um bebê, tá? Não só a cabeça dele ficou como um bebê, mas eu lembro que quando eu li, o filho dele, o filho dele relata que a pele dele foi ficando uma pele tipo de bebê também, né? Exatamente, ele foi como que rejuvenescendo. E recentemente, eu ainda tentando me informar sempre sobre esses casos, eu vi o depoimento de um dos médicos que atendeu o Barroso, que diz que atendeu outras 2 mulheres, tá, com o mesmo caso de história de abdução e com a mesma sequela dele. Tá? Então, a gente vê que o caso dele também não foi um caso isolado, de experiências neuropsíquicas. E, bom, claro que nós não estamos afirmando, porque em ufologia nós não podemos afirmar nada, mas nós temos as convergências, né? São convergências que trazem o conhecimento em ufologia. Essa é uma convergência. Não importa se eu vou conseguir provar que isso é verdade ou mentira. Não importa isso. O que importa é que isso ampliou a minha maneira de ver o caso. Tá? Entendeu? Comecei a achar que realmente eles estavam ali observando o comportamento ligado à genética, tá? Porque existe um padrão de tipo sanguíneo na família do patriarca, né? Eles são O positivo, né? A maioria deles grande maioria, até só uma das irmãs que é AB positivo. E, então, bom, é outra discussão, mas então ali parece ter havido uma observação do comportamento humano relativo também à genética, tá? As relações familiares, né? E então isso tudo é muito interessante, porque a nossa questão é de revisitar casos, né? E ver o que a gente pode tirar dessas convergências, dessas coincidências, né? Que são tão características do fenômeno UFO. Ô Lala, fala pra gente sobre aquela história que você comentou
sobre a árvore, a palmeira. Ah, pois é. Então, eu já... Então, na pesquisa apareceu a história de uma palmeira que cresceu em 2014, lá no meio do caminho, de um caminho onde todos passavam e pisoteavam aquilo ali, então não tinha nada que crescesse naquele caminho. Então, de repente apareceu ali, cresceu uma pequena palmeira do ecossistema da ilha, a palmeira comum de lá, e essa palmeira começou a ter um comportamento bizarro de sacudir ritmadamente sem parar, né? Sem a intervenção de vento ou de qualquer outro tipo de coisa em cima dela que pudesse fazer esses movimentos, tá? Então, na época eu entendi essa palmeira como ali talvez captando informações sobre a natureza da ilha, né? Eu pensei assim. Depois da leitura dessas cartas umitas, eu já comecei a pensar diferente. Quer dizer, uma palmeira que nasceu no meio de uma passagem de pessoas, tá? De uma trilha, né? De um caminho, né? Exatamente. Era um caminho de passagem das pessoas no meio do mato. Quer dizer, a pessoa passava por ali, não passava por outro lugar. O caminho era aquele, tá? Então, muito bem. Essa palmeira nasce ali no meio e é dito pelos umitas, tá, que esses anõezinhos eles eram interessados nas experiências neuropsicológicas e também nas experiências acústicas. Tá? Olha só, hein? Musicais e acústicas. Tá? Então, aquela palmeirinha ali, sei lá, já comecei a pensar diferente com relação a ela. Porque se ela nasceu no meio de um caminho, talvez ela estivesse ali para captar vozes, não é isso? Para captar vozes, para captar reverberações sonoras, não é? Num lugar onde as pessoas... Onde passava gente, né? Onde passava gente, quer dizer... Caramba. Então, bom, mas isso são ampliações do entendimento, né? Sim. E essas coincidências da ufologia podem trazer, sabendo que nós estamos sempre falando no campo das hipóteses, né? Claro. Ô Lala, fala pra gente também sobre você ter ido na paróquia, perguntado sobre o livro do tombo. Pra quem não conhece, se por gentileza explicar o que seria o livro do tombo. Ah, sim. Porque na continuidade da pesquisa, né, ano foi quando? Foi em 2019, ano passado, quando eu estive lá, eu resolvi ampliar a pesquisa para justamente conhecer melhor aquelas pessoas, aquela comunidade, né? E então eu fui na cidade vizinha, a cidade de Palmeirândia. A ilha fica entre a cidade de Palmeirândia e a cidade de São Bento. A cidade de São Bento foi um lugar de convergência de UFOs, tá? Mais ou menos como Colares, São Bento, tá? Contato de massa em São Bento, tipo UFO correndo atrás das pessoas na rua, né? E aí eu fui a São Bento por causa dessa incidência de UFOs, né? E fui, então, procurar o documento que me pareceu mais interessante do ponto de vista da sociedade civil sobre esse assunto, que seria o livro do tombo, que é um livro que todo pároco tem que ter na sua paróquia, onde ele anota os acontecimentos notáveis, as coisas importantes, tudo que acontece de notável na sua paróquia deve ser relatado no livro do tombo. E claro que o livro do tombo da paróquia de São Bento, né, eu ficava assim quase com certeza de que
deveria ter muita coisa no livro do Tom. E a minha certeza ainda ficou mais certeza ainda quando eu cheguei lá e o pároco me disse que o livro tinha sumido. Né? Alguma coisa tinha, né? Tem todos os livros do Tom, menos daquele período, tá? Nossa, mesmo daqueles acontecimentos, né? Mas, bom, a gente conhece bem essa coisa de documentos, né? E então a gente, sei lá, pode chegar ao bispo, né? Os bispos são pessoas, eu sempre que me dirigir aos bispos pedindo documentação, eu sempre tive uma acolhida positiva, sabe? Então, ainda vou fazer isso, né? De ver se eu consigo, com o bispo lá no Maranhão, conseguir esse livro, né? Porque também não é impossível que esse livro tenha sido recolhido pela própria Cúria, sabe? Que ele não tenha ficado lá à toa, lá na paróquia, não. Entendeu? Pode ter sido recolhido pela Cúria, sim, como nos disse o pároco, se bem que ele disse que talvez tivesse ido para o Vaticano. Se foi para o Vaticano... Caramba, aí já era. Não, aí tá cheio de coisas lá dentro, né? Com certeza. Se foi para o Vaticano, aqui tá tudo escrito lá. E, ô Lala, você... Não, pode falar o que você ia falar. Não, eu falei que eu ainda vou botar a mão nesse livro do tombo. Então, já que falou que você vai botar a mão, você pretende voltar pro Maranhão ainda? Claro! Se sim, quando? Eu devo ir ao Maranhão logo que acabar essa pandemia, né? Porque esse ano a gente ia agora em novembro, né? Com a Lídia, que é dessa família maravilhosa de lá, a gente ia para o aniversário da matriarca lá. E não podemos ir, infelizmente, mas assim que pudermos, nós vamos lá. Até porque não vou só ao norte, não só ao Maranhão, mas eu acho que eu vou, inclusive, ao Piauí, porque agora começou a aparecer, né, muita coisa do Piauí. O Samuel Carvalho oh meu Deus, agora está me escapando o nome da a PUP, né? O PUP. Isso. São coisas muito interessantes. É um grupo de pesquisa do Flávio, que ele pesquisa muitos anos. Né? Como é que chama? Eu vou te mandar, Cleito. Flávio Tobler, não é isso? Ele pesquisa há muito tempo. Muito bom. O Pupi, você falou? É uma pesquisa de campo, eu vou mandar para você. É um grupo de pesquisa, né? Que, bom, eu comecei a conhecer eles agora. Eu conheço há um ano. Interessante. Por que eu acho interessante, além dos casos em si que eles apresentam serem interessantes? O fato de, ao estudar a Ilha João Donato, né, eu fui a Colares, né? E então eu comecei a me dar conta de que a Ilha João Donato faz parte de uma casuística em todo o norte do Brasil, tá? E que, quiçá, ainda existe uma espécie de um projeto amplo, né? Porque abrange essa região inteira, né? E agora, não mais tarde que 2014, o Rony Vernet, né, trouxe um caso inédito, né, demonstrando que o que parece ser um projeto mesmo. E né? Continua, né? Sim. Esse projeto continua. Ele mudou a maneira de operar, não no Acre, né? Porque no Acre parece que foi... Quer dizer, nunca parou o projeto, né? Nunca parou, né? Mas muito recentemente no Acre foi uma mini Colares lá, né? Entendeu? As pessoas foram atacadas, teve uma série de coisas parecidas com Colares, só que em número mais reduzido, né? Mas, Lala, assim como você citou o Rony, inclusive o Rony, no episódio passado, o Rony estava aqui gravando com a gente sobre esse caso do Acre, né? Sobre o caso do índio. Para quem ainda não ouviu esse caso, ouça lá o episódio número 7,
com o Rony Vernet, os índios eles atiraram com espingardas contra os objetos. Você tem algum relato que os moradores da Ilha João Donato tenham também reagido a esses objetos com arma de fogo, alguma tacando pedra, pau, alguma coisa assim? Não tenho. O que eu observo na Ilha João Donato é um respeito por esses objetos, tá? Eles têm um respeito. Inclusive tem uma senhorinha, né, que ela conta que eu falei assim, mas então, aqui alguém já... Não, porque ela contava, ela mesma dizia que ela já tinha ouvido falar que em outros lugares no Maranhão os UFOs estavam tirando sangue das pessoas. Aí eu perguntei para ela, e a senhora tem notícias de que alguma coisa dessas tenha acontecido aqui? Aí ela falou, não, porque eles não encontraram ninguém para apanhar, entendeu? As pessoas fugiam, entendeu? Entendi. Tem bobeira esperando nenhum UFO. Se bem que nós sabemos que se eles quisessem ter pego alguém, eles teriam pego, inclusive, dentro da própria casa da pessoa. Claro. Mas lá... Fala, Riba. Uma dúvida assim, entender o interesse desses aparelhos, principalmente sobre o patriarca da família, né? Conforme você falou que é o Silvino, que ele era o caixeiro viajante, que ele chegava de madrugada e a luz já estava acima da casa lá, por cima da casa. Eu até entendo, eu acho que ali tinha o interesse deles também no tipo sanguíneo da família, né? Que acho que é O positivo, não foi isso que você falou? Isso. Então, até aí é compreensível, mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, se ele estava tão interessado no tipo sanguíneo da família, eles não atacaram ninguém, não pegaram a amostra de sangue de ninguém. Agora, outra coisa que eu fico sem entender, essas luzes ficarem circulando à noite ali na ilha, e ainda ficava investindo contra as pessoas que estivessem circulando pelo local, obrigando elas a ficarem em casa. Isso me dá... Eu já começo a entender também que eles tinham interesse por alguma coisa no solo também. Por que eu te digo isso? Eu ainda vou voltar para entrevistar essa pessoa. Tem uma pessoa que eu conheci, ele estava dentro de uma mata e 5 seres cercaram essa pessoa. Ele ficou paralisado, colocaram ele deitado, aplicaram uma injeção no nariz dele com um líquido verde. Ele ficou imóvel, ele não conseguia se mexer, ele viu os seres falando, mas ele não conseguia falar nada. E tudo que os seres falavam, ele entendia telepaticamente. Os seres falaram assim para ele, olha, nós não vamos te fazer mal nenhum, porque você é uma pessoa muito boa, mas você está dentro da nossa área de coleta, nós trabalhamos aqui. Então aqueles seres ali, eles trabalhavam na mata, no solo, pegando coisas. Então eu acredito que lá nessa ilha de João Donato, eles deviam trabalhar no solo, porque ficavam circulando ali próximo à ilha, obrigando as pessoas a entrarem à noite, e não atacou ninguém para pegar sangue, não é? Não, você não acha que... Não, mas essa coisa de não atacar ninguém para pegar sangue, porque eles talvez, primeiro, talvez eles já conhecessem a nossa biologia, né? Sim. Já conhecem. Tinha o interesse no solo à noite, porque isso é confirmado pelas pessoas que olhavam pela janela e viam clareiras no mato. Próximo ao solo. No mato mesmo, como Sim. se alguém tivesse acendido luzes ali para fazer alguma coisa. Tá? Sim, então tinha interesse no solo. Com certeza tinha. Agora, havia com certeza também um interesse no comportamento dessas pessoas, né? E uma afetação do patriarca e de toda a família pelo fenômeno, tá? Porque a violência do patriarca, ela é totalmente aberrante. Era um tirano mesmo. Não, era mais do que isso, entende? É uma coisa aberrante. Tá? Nossa. Uma coisa fora do normal da violência doméstica. Que isso. Dá um exemplo pra gente, por favor. Para dar um exemplo pequeno, hein? Não é das piores coisas que já contaram, mas, por exemplo, acordar todos os filhos, inclusive os pequenininhos, às 3 horas da manhã para recitar
versículos da Bíblia. Quem soubesse recitar, apanhava. Tá? Às 3 horas da manhã. Quer dizer, entendeu? São coisas que não tem, sabe? Se eles não tivessem sob o efeito... Talvez o cara até problema psiquiátrico, talvez, também, né? Eu acho, é possível, né? Eu acho que o comportamento dele foi acirrado. Você está entendendo? O comportamento dele foi acirrado pela presença desses UFOs. Entendi. Isso é uma hipótese minha, sabendo que, né, a casuística ufológica demonstra, né, que esse fenômeno tem uma influência direta no comportamento das pessoas, tá? E o comportamento dele era claramente um comportamento fora do padrão normal. Se ele não fosse afetado pelo fenômeno UFO, que era testemunhado não só pela família dele, como pelas outras famílias da ilha, como por toda uma região, nós poderíamos dizer que era louco. Tá? Nós poderíamos trancafiá-lo no hospício. Entretanto, ele era um homem totalmente visado por esse fenômeno, numa ilha em que todos presenciavam o fenômeno, não era só ele, porque dizer ele era maluco, aí ele... Não, ele não era maluco porque todos na ilha presenciavam os fenômenos e todos no Maranhão, entendeu? Então, porque ele mesmo voltava das viagens dele contando as coisas que estão nos jornais, né? A gente basta ler os jornais da época para você ver o que estava acontecendo, né? E fora Fala, Riba. E fora da ilha, Lala, esse Silvino Sodré, você sabe de algum caso que aconteceu com ele viajando num hotel ou na rua? Se ele teve algum contato com esses objetos ou só acontecia na ilha? Olha, por enquanto eu só obtive relatos do Silvino com esses objetos na ilha. Eu acredito, mas isso ainda tem que ser checado, né? Isso é totalmente aleatório que eu vou dizer. Mas é possível que ele não tenha tido outro contato fora da ilha pelo seguinte, porque ele não acreditava, entendeu? Ele voltava contando essas coisas, mas ele não acreditava. E ele também não acreditava, quando ele chegava na ilha, que os filhos contavam, entendeu? Ele não acreditava, dizia que era tudo bobagem, né? Até que um dia ele saiu à noite para ver um viveiro de peixes lá que ele tinha perto de um açudezinho ali no quintal dele, e aí a luz veio em cima dele, ele teve que voltar correndo para casa, e foi assim que ele passou a acreditar. Então, mas isso ele viajava já pelo Maranhão, já voltava contando as coisas, e ele não, né, parece que foi na ilha que ele teve um contato muito próximo, né, com essa luz, né? Ô Lala, você conseguiu levantar alguma informação se teve algum desaparecimento de alguma pessoa nesse sentido, assim, né? Talvez nesse período teve algum... É isso mesmo, teve algum desaparecimento de alguma pessoa? Não. Que pode ser por causas ufológicas ou não? Você conseguiu levantar alguma coisa disso? Não. Sabe o que acontece? A gente, quando colhe os depoimentos, a gente tem que tomar muito cuidado para falar o mínimo, tá? Se eu chegasse lá perguntando, vem cá, alguém desapareceu aqui? Tá entendendo? Você pode plantar uma ideia, você pode fazer com que a pessoa assimile um outro caso, aquilo que você está perguntando, tá entendendo? Você não pode direcionar de nenhuma maneira, né, o que é a resposta da testemunha, tá? Você não pergunta, você viu isso? Você pergunta o que você viu. Tá? Você viu uma nave? Ela vai dizer, vi. Aí ela viu uma luz, mas aí como você perguntou se ela viu uma nave, de repente ela já começa a dizer que aquela luz era uma nave, você está entendendo?
Então são coisas assim de técnica de entrevista, né, que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que sempre depositar a informação na palavra da pessoa, tá? No que ela diz. Então, nunca perguntei se alguém tinha desaparecido lá, mas eu estou atenta sobre o que as pessoas dizem. Tá? Claro. Uma pergunta. Fala, Rima. Uma pergunta que eu queria fazer, Lala. Essa ilha hoje tem energia, correto? Energia elétrica. Sim. E os objetos, eles se aproximavam muito dessa ilha quando não tinha energia elétrica, quando era da época da lamparina. Você ou eles acham que esses objetos se afugentaram, se afastaram da ilha após a chegada da energia elétrica ou não? Sim, com certeza. Eles fazem uma ligação direta. Ah, é? Entre a chegada da luz elétrica e o aterro que ligou a ilha às duas cidadezinhas lá. Eles construíram 2 caminhos, né? Um para São Bento e outro para Palmeirândia. Chegou o progresso, eles vão embora. Sobretudo foi quando chegou a luz elétrica. Pô, interessante, hein, Lala? Mas eles não saíram de lá, não, né? Eles estão lá ainda, mas eles ficaram mais longe, né? Eles passaram a interagir menos com a população, tá? Não era um contato realmente interativo de você praticamente falar com o objeto, né? Porque se aquela estrela vinha, se você falasse, olha o aparelho, ela voltava, isso quer dizer que você estava realmente com uma comunicação de linguagem, né? Uma comunicação básica, né? Então, mas hoje em dia já não é mais assim, né? Elas falam, passa uma luzinha ali no céu, a gente vê passar e tudo, mas não é mais aquelas tochas, né? Aquelas luzes vermelhas que andavam por lá, né? Então é um caso assim muito interessante e eu acho que é um dos muitos casos que ainda estão para ser descobertos dessa época e que caracterizam realmente um projeto amplo, né? Sim. No norte do Brasil. É interessante, né? É uma coisa que... Eu até pensando nisso que o Riba perguntou sobre a energia elétrica, né? Afugentou eles, né? Interessante. Que afugentou ou conforme tem mais claridade na cidade, as pessoas não os percebiam mais como antigamente, que estava tudo no escuro ou a base de luz de vela também, né? Não, mas dizer que a luz elétrica chegou lá são aqueles postezinhos de luz, entendeu? Bem ralo, tudo né? Escuro, tudo escuro. É aqueles postezinhos de luz, entendeu? Mas para ele já foi suficiente, porque parece que antes da luz elétrica, aquilo lá era um breu. Sim. Eles contam, né? Para eles foi um livramento, então. Foi, porque ali eles deviam viver situações de terror realmente, com certeza. Esse comportamento acirrado, tá, do pai, entendeu? Que, bom, como eu repito, né? Se nós não soubéssemos que acontecia tudo isso lá, que ele era avisado por essas luzes, que acontecia tudo isso no próprio Maranhão e no próprio norte do país inteiro, e que todo mundo falava sobre isso, né? Então, eu acho que nós podemos emitir a hipótese de que ele estava sendo afetado por essas luzes e afetou a vida da família inteira, as relações familiares, né? O comportamento intrafamiliar, né? Que a violência cotidiana, né? Evidenciava, não é? Como é que as pessoas se comportavam. Eu não sei, mas a minha hipótese, quando eu terminei de escrever o artigo, porque eu não terminei a pesquisa evolui, né, com o tempo, claro, né? Claro. E eu ampliei o meu entendimento com a leitura dessas cartas unidas, né, porque elas trazem uma coincidência que é bastante significativa para que a gente não finja que não viu, né? Claro. Embora a gente não saiba
dizer se os Unitas são extraterrestres mesmo, entendeu? Se lá na ilha aqueles anõezinhos apareceram mesmo, porque tudo em ufologia é hipótese, né? Com certeza. Cleiton, Fala, Riba. Pois não, Riba. Essa palmeira que a Lala comentou, que ela funcionava, que ela sacudia o tempo todo como uma espécie de uma antena, era o que dava para entender lá deles. Isso aconteceu recentemente aqui, eu não sei nem, eu acho que eu cheguei a mandar para Lala esse vídeo. Aqui na Pedra da Gávea, eu não sei se foi na Pedra da Gávea ou se foi ali próximo ao Cristo Redentor, é um local que as pessoas sempre vê luzes à noite, é muito comum os cariocas aqui filmarem. Dedo de Deus também, né? Aí já é em Petrópolis, né? Tá. Teresópolis. Mas aqui no Rio de Janeiro, na capital, próximo da Lalaí, Lala mora perto. Então tem a Pedra da Gávea, tem um Cristo. Então eu tinha uma palmeira pequena que ela estava no meio do mato, que ela estava. O cara filmou, o cara falou. Ela se mexia o tempo todo, pra lá e pra direita e esquerda. Tudo parado, o vento, e só ela que se mexia. E o cara ficou filmando e falou: olha que coisa estranha, nada tá se mexendo aqui, só essa palmeira. Aí o cara filmou. Ela se mexia o tempo todo, uma palmeira pequena. Eu não sei se isso também é parecido com o que aconteceu lá na ilha de João Donato, mas foi um caso que me chamou a atenção, num local que sempre aparece. Parece, né? Parece. Essa palmeira, eu te mandei lá. Essa palmeira estava no meio de... Não, você não me mandou. Eu não te mandei isso, esse não. vídeo, não? Acho que sim, olha lá, um videozinho de uma palmeira que ficava se mexendo o tempo todo ali perto da Pedra da Gávea, o cara ficou espantado. Nossa, eu não recebi isso. Se você me mandou, eu não vi. Passou. Eu vou procurar, mas eu acho que eu comentei pra você, mas eu vou dar uma procurada, ver se eu acho de novo. E essa palmeira estava localizada em algum caminho? Não, era num cantinho assim que ela tava, uma palmeira pequena, e ela se mexia assim pra direita e pra esquerda. Aí o cara filmando falou assim: olha que coisa estranha, eu estou aqui filmando essa palmeira um tempão, não tem nada se mexendo, ela é a única que se mexe. E realmente ela se mexia de uma forma estranha. Sabe? Então me lembrou muito esse caso da ilha de João Donato. Eu vou procurar isso de novo, Lala, pra ver se eu envio pra você. Tá bom? Isso, por favor, que me interessa realmente bastante olhar essa palmeira aí. Tá. Viu, Lala? Então vamos fazer o seguinte, eu também, a gente tá com um tempo um pouco curto aqui. Isso. Promete pra gente que assim que você for pro Maranhão, ou até mesmo em outros episódios que a gente abordar algum assunto que você tem o conhecimento, você tá aqui junto com a gente de novo, o que tal? Estarei com o maior prazer. Ilha do João Donato, parte 2, Lala. Tem que ser a parte 2 agora, hein? Ou também outras coisas de ufologia, né? Nós estamos com uma atualidade muito interessante, né? Sobre a declaração do israelense, né? General. Isso é uma atualidade extremamente importante, né? Porque nós vemos uma movimentação nessa coisa do acobertamento, né? Recentemente, né? Parece que o acobertamento anda mudando um pouco de estratégia, né? Então, isso é muito interessante, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir e conversar. Com certeza, viu? E lembrando a todos os amigos que acompanham o canal Brasil UFO que ele está disponível no Instagram, no Twitter, no Facebook, e agora, além das plataformas de áudio, também o nosso podcast está disponível no YouTube e também no próprio canal do Brasil UFO do Instagram. E para quem prefere ouvi-lo no brasilufo.com, no nosso site, tá? UFO, Brasil com Z, né, Cleiton? Brasil com Z, viu, Lala? E eu vou te falar um negócio, né? Sim. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que hoje a gente teve alguns problemas, né? Infelizmente o Discord tá apresentando alguns problemas e a gente às vezes acaba até tendo que gravar novamente. Mas eu gostaria de te falar que se você não é a única, você vai tornar a ufologia, a primeira historiadora que vai tornar a ufologia parte da história, né? Então assim, a gente é muito grato pelas suas pesquisas, seu trabalho apresentado nessa área. E da outra vez, o Riba tinha perguntado para você sobre o que você tinha para falar
para as mulheres que quiserem, porque a maioria são homens, né, os ufólogos, né, que abordam o assunto. O que você teria para falar assim para as mulheres, as ufólogas, que tiverem incentivo para elas, lá, que acham um incentivo. É um mundo muito masculino e eu acho que a presença da mulher enriquece muito. Você é uma grande representante. Eu acho que sua voz será bem-vinda para essas mulheres que querem entrar. Para deixar um clima melhor, né? Olha, bom, veja só. As mulheres, né? Bom, eu penso muito assim na Irene Granke, né? Na grande Dona Irene, né? Que foi realmente a grande mulher da ufologia, né? E talvez até da ufologia mundial, né? Porque era uma mulher que tinha uma autoridade natural, né? Uma inteligência brilhante, né? E essa mulher, Irene Granke, que eu não conheci e que conheço um pouco mais intimamente por conversar com a filha dela, a artista plástica maravilhosa Chica Granke. Então, a Chica, ela me diz lá, minha mãe, ela não achava que mulher faria melhor que homem, ela não tinha essa coisa sexista, né? Ela considerava que ela era uma pessoa e não uma mulher fazendo ufologia. Né? E então eu acho esse posicionamento dela muito interessante. Eu acho que tem a ver com o que eu gosto de ser também, entendeu? Então eu me espelho na Dona Irene. Eu acho que todos, homens e mulheres, devem se debruçar sobre a ufologia. Nós temos muito, muito, muito o que fazer, né? Outras ufólogas já têm assim, um depoimento bem mais difícil. Por exemplo, a querida Daniele Pedra, né, que é uma ufóloga muito interessante aqui do Rio de Janeiro, ela diz, por exemplo, que ela sofreu muito por ser mulher. Tá? E esse é um depoimento que eu não posso dar. Nós vamos trazê-la aqui, Lala. Traga, porque ela é muito boa, ela tem uma pesquisa muito interessante, ela vai a campo, né? Uma pesquisadora de campo, ela, né? Bom, Riba conhece ela demais. Vamos trazer. Mas ela, por exemplo, ela já tem um depoimento diferente do meu. Ela já diz que ela sofreu muito, principalmente não pelos homens, mas pelas mulheres, né? Eu acho que assim a beleza, a exuberância dela despertou uma ira, uma invejinha. E sabe que mulher, quando fica com raiva, sai de baixo, né? Então ela tem um depoimento diferente do meu. Eu nunca tive esse tipo de dificuldade, nem com os homens, nem com as mulheres, né? Cada pessoa é diferente, né? Claro. Então, mas ela tem, a experiência dela é muito interessante no sentido de que o fato de ser mulher para ela foi uma contingência importante. Para mim, não. Eu acho que eu tô com a Dona Irene. Tá certo. Ô Lala, fala pra gente aí então, pra quem quer saber mais sobre suas pesquisas, passa pra gente novamente o endereço, como encontrar lá no YouTube e também lá no teu site. Passa pra gente, por gentileza. Isso. Não, eu tenho a minha página Facebook, né, Lala Barreto Pesquisas Ufológicas, e eu tenho o meu blog. O blog é o quente. Por quê? Porque no blog é onde tem pesquisa, tá? Onde as pessoas vão poder ler os meus textos com as pesquisas de campo que eu faço e também com as pesquisas que eu faço em livros e na internet, que é um outro tipo de pesquisa, que é uma coisa de mais de reflexão, né, sobre o fenômeno UFO. Então, no meu blog, que é www.lalabarreto.com, então vocês terão esses textos, né, falando de tudo aí que a gente vem falando, e é um lugar também que eu terei enorme prazer em interagir com as pessoas, em responder perguntas, promover debates, porque eu tenho recebido muitas solicitações de
de informações sobre a continuidade da pesquisa. Então, para os meus queridos amigos, eu agradeço muito o interesse, é lá no blog que a gente encontra tudo isso, tá bom? Podcast Brasil UFO. Mais uma vez eu gostaria de convidar todos os amigos ouvintes aqui do nosso programa a participarem do nosso grupo no Telegram. Por lá sempre rola um papo bem legal e com certeza você também vai gostar de participar. O grupo é aberto, tá? É só procurar lá no Telegram Brasil UFO, Brasil com Z, a escrita internacional, tá? Gostaria de agradecer a todos os amigos da bancada virtual do podcast Brasil UFO. Muito obrigado, Lala. E Riba, fala pra mim aí se já tá todo vapor lá o teu canal ou ainda não? Então, Cleiton, o meu canal é Na Trilha dos Jovens no YouTube. Tem algumas matérias lá interessantes. Já tô gravando outras coisas aqui. Eu dei um períodozinho de férias aí porque eu tava tratando da saúde, mas já tô preparando um novo material aqui. Brevemente já tô lá, mas tem muita coisa interessante. Na Trilha dos Jovens no então YouTube. Procura lá no YouTube o Riba Menezes, Na Trilha dos OVNIs. Tem vídeos legais pra caramba. Inclusive, alguns vídeos o Riba me autorizou a repostar. Parceria com o Brasil UFO. Pra parceria total aqui, o que o Riba quiser usar também fica à vontade. E lá também, se você quiser também divulgar Sim. coisas lá no Brasil UFO, fica à vontade, tá bom? Ah, que bom, fico muito contente. Eu queria me despedir então do público que está nos ouvindo, né, agradecendo muito o interesse, né, que tem despertado a minha pesquisa. Eu fico muito feliz com isso e isso incentiva a continuar. E eu espero que a gente continue interagindo dessa maneira assim tão bacana como tem sido feito nos últimos meses. E muito obrigada, Cleiton, e Obrigado você. e do Riba por ter me trazido ao Cleiton. O Riba é o responsável. Pois é. E espero que brevemente eu vou voltar aqui. Valeu, pessoal, pela atenção e pelo carinho, principalmente pelas mensagens recebidas, né? A galera tá participando mais agora, né? Obrigado de coração. Nunca deixem de acreditar no que o seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final. Demore o tempo que for. Acredite. Tá certo, amigos? Um grande abraço a todos vocês e esperamos vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Podcast Brasil UFO.